Será que todo emprego no Brasil ele virou um subemprego mesmo ou a gente só tá olhando pro lado errado? E digo mais, tá? Se você trabalha o mês inteiro e sente que no fim do mês sobra mês e não sobra dinheiro, talvez a reflexão desse vídeo seja para você. Vamos dar uma olhada no vídeo do Diego, que o Diego faz uma reflexão interessante sobre se todo emprego se tornou subemprego. Ele é um millennial, como eu tenho 34 anos, ele tem 30, onde ele entende que a vasta maioria das pessoas trabalha num subemprego. Então esse aqui é o Diego Maminiuski, algo assim, e ele fala sobre o vídeo de todo emprego se tornou subemprego. Troquei uma ideia com ele antes de fazer esse react, enfim, queria ouvir um pouco o que ele tem a dizer e falar um pouco sobre isso também. E aí, meu bruxo? Eu tava aqui Meu bruxo. pensando aqui, né? Todo emprego aí nesse país aqui virou um subemprego, né? Será? Todo serviço, todo trabalho aí, principalmente CLT aí, virou um subemprego. Será? E eu, a respeito disso que eu quero estar falando com vocês aí nesse vídeo aqui, tá? Então se inscreve no canal aí, já deixa o like no vídeo. Galera, por que que eu resolvi gravar esse vídeo aqui? Eu Tem tava ensino. conversando esses dias aí com um cliente aí, galera. Ele trabalha numa firma, a firma de nome, não vou citar o nome da empresa aqui, tá? Mas é uma empresa de automação. Só para dar um contexto aqui, tá, gente? O Diego, pelo que eu entendi aqui, ele tá trabalhando hoje como barbeiro. E ele, enfim, tem um canal no YouTube que ele fala sobre como ele vê o trabalho, vê o lado mais masculino da coisa e tal. E tem alguns conteúdos bem interessantes. Esse vídeo foi referenciado ao meu canal, que as pessoas vêm pro meu canal por causa desse vídeo aqui. Eu queria ouvir o que ele tem a dizer, eu não vi o vídeo ainda, eu tô vendo com vocês. Porque eu queria entender um pouco, porque assim, eu realmente não acredito que todo emprego se tornou subemprego. Talvez você tenha uma opinião muito diferente da minha. Mas eu realmente acho que não. Eu acho que assim, existem dois tipos de emprego. Existem os empregos para quem tem especialização e os empregos para quem não tem especialização. Se você não tem especialização, infelizmente sim, você acaba entrando nesse patamar onde que talvez, eu não diria que todo emprego se tornou subemprego, mas todo emprego se tornou apenas um trabalho. Agora, quando você tem sim uma especialização em alguma coisa, eu acho que sim, todo emprego se tornou um emprego. Mas vamos ouvir o que o Diego tem a falar, porque, enfim, muita gente está vindo pro meu canal desse vídeo aqui. Vamos dar uma olhada. Veículos aí. E, cara, era uma empresa que eu sempre achei que os caras que trabalhavam lá ganhavam muito bem. Mas quando ele me falou o salário aqui, eu falei, mano, Sustou. realmente tudo é subemprego hoje. Quando ele me falou É. o salário aqui que ele ganhava aqui, o cara falou que trabalha na empresa já tem 5 anos e ganhou um salário de R$ 2.500, pô. Uma Pô, empresa boa, uma peraí. empresa. Peraí. Pô, cara, é muito difícil de acreditar nessa história, Diego, mas beleza. Por que que eu acho isso assim? Se o cara trampa numa empresa que é, enfim, de automação automotiva, vamos supor que o cara entrou ganhando o salário mínimo. Se ele for ganhando o dissídio dele em 5 anos, vai chegar mais ou menos a esse valor. Então, assim, se o cara trampa numa empresa de automação automotiva, ou ele não entendeu o que o cara faz, ou o cara mentiu pra ele que tá tudo bem também. Enfim, não é pra você sair por aí falando do seu dinheiro. Aliás, não faça isso. Não fale sobre o seu salário na rua, tá? De nome. Então, o cara, um salário que eu achava que o cara ganhava uns 4 mil, R$ 5.000 por mês lá. O cara tira 2,5 pau ali, falou que os descontos, cai e paga 2.000. Então, assim, todo É emprego virou real. subemprego hoje em dia, galera. Todo serviço nesse país aqui hoje em dia é subemprego, tá? Não Será? adianta você ter aquela esperança de que você vai entrar numa firma boa, numa empresa boa aí, que você vai ficar lá até aposentar, que você ganhar lá, você vai viver só do seu serviço, daquela empresa. E o que você ganhar lá, você vai conseguir manter suas contas, vai conseguir pagar suas dívidas tranquilo. Não adianta, galera. Infelizmente, isso aqui no nosso país acabou. Se encerrou essa época aí, já é passado, tá? A nossa geração aí. Cara, todo respeito ao Diego e tal, enfim, parece ser um cara gente boa. Até troquei uma ideia com ele e tal, mas assim, discordo 100%, assim. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas a minha diferença do Diego aqui, os dois millennials, com relação às gerações que vieram antes da gente, é muito sobre o que cada geração viveu. A gente viveu uma geração, cara, que impulsionada por isso aqui, ó, é um consumo infinito. Você consegue comprar qualquer coisa e chega na sua casa em 24 horas, dependendo de onde você mora. Então, assim, as outras gerações não tinham isso, eles aprenderam a lidar com o dinheiro de forma diferente.
Pelo menos essa é a minha visão da coisa. Claro, a economia piorou, tá, você pode falar um monte de coisa, sistema, falaram um monte de gente aí que não ia se aposentar no INSS, eu realmente não acredito nisso. Aliás, me diz aí, você acredita que você vai se aposentar pelo INSS se você trabalhar por 40 anos, você se aposenta com uma grana do INSS? Deixa eu aproveitar esse gancho, deixa eu me apresentar, meu nome é Helios, eu sou o gerente de uma multinacional do ramo de bens de consumo e eu quero fazer com que você aprenda a trabalhar uma relação boa com o seu trabalho e fazer com que você tenha um plano também. E eu tava falando que eu não acredito mesmo que assim o mundo tá tão ruim assim, que não existe emprego. Existe emprego, mas tem uma questão que eu já vou falar sobre isso em breve. É, não pegou essa época, tá? Assim como a geração dos nossos pais, né? Eles conseguiam trabalhar em empresas, em firmas aí, Falei, entrava numa falei isso no empresa outro com vídeo. 20, 30 anos lá, fazia Meu vida, avô comprava trabalhou casa, carro, vários anos na Ford. sustentava Ele uma família de sustentou 3 5 filhos. filhos. Um homem sozinho pagava as contas da casa inteira. É Hoje em dia, real, na nossa geração, infelizmente, isso aí acabou, galera. é Tá? difícil, Todo mas não serviço aqui acabou. no Brasil Não tem acho que um acabou. subemprego, tá? E a não ser que você estude bastante e Aí, encontre aí, uma área é isso. que consiga fugir disso, você vai conseguir até ter uma vida estável. Caso contrário, É isso, irmão. você É arrumar isso. Ele entendeu. trabalhar em emprego comum aí, como 98% da população brasileira aí, você vai passar muita dificuldade, muito perrengue, tá? A tendência aí é piorar. Por quê, galera? Assim, você pega um cara das antigas que trabalha numa firma boa aí, uma Volkswagen, uma GM, o Uma cara, Ford, igual meu mesmo avô, depois de aposentado, o cara beija o escudo da empresa até hoje. Mas por quê? é O cara real. entrou naquela empresa lá, às vezes ele entrou lá sem estudo, sem nada. Muitos caras aí das antigas nem estudo tinha. Aí arrumava emprego numa firma dessa daí, às vezes o cara ia lá, o próprio porteiro preenchia a ficha pro cara, que o cara não sabia nem escrever. Aí o cara entrava lá dentro, tinha um salário bom, como peão de fábrica, entrava lá dentro com um salário bom, ia passando os anos ali, tinha muitas empresas aí que dava até estudo pro funcionário, tinha até escola da empresa aí, como a termomecânica da vida aí, dava até estudo pro funcionário. E o cara O cara falou da mecânica da vida, lembrei do telinho do meu último vídeo. Mas enfim, eu acho que ele tem razão nesse ponto, assim. De fato, o mundo era muito diferente há alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, do que é hoje. A maioria das pessoas que vê esse meu canal aqui tem entre 25 e 35 anos. E aliás, a maioria das pessoas também não é inscrito. Então, por favor, se inscreva no canal. Estamos nessa jornada para fazer com que as pessoas tenham uma relação melhor com o trabalho. Preciso muito da sua ajuda. Mas, como eu estava dizendo, a maioria das pessoas que vê meu canal tem entre 25 e 35 anos. Se você pensar que os pais dessa pessoa talvez tenham vivido essa geração, ou os avós, com certeza viveram essa questão, onde o Brasil estava, investindo em infraestrutura, 50 anos em 5, vamos dominar o mundo, governo da FHC, tudo isso aconteceu, plano real, hiperinflação, dólar 1 para 1, você ia pra Disney gastando R$ 1, né, R$ 1, $1, enfim. Então, muita coisa aconteceu, né, ao longo da jornada que a gente vive hoje, e tudo isso meio que acaba moldando a forma com que a pessoa acaba consumindo. Pelo menos essa é a minha visão da coisa, tá? Eu não acho que assim, não existe mais emprego. Só acho que as pessoas tinham um relacionamento muito diferente com o dinheiro. Mas enfim, toca aí, meu amigo Diego. subiu de cargo, aposentou lá dentro. E esse cara aí, hoje em dia, ele tá um aposentado aí, beija o escudo da empresa aí até hoje. Não tira a razão dele de fazer isso. Opa, Nem que a rapaziada eu não tô um quer pouco mais. trabalhar, que a rapaziada não para em emprego. Que emprego tem, só não tem mão de obra. Só que é o seguinte, tem Tem emprego, trabalho, tem, né? mas o emprego que paga uma mixaria de um salário de R$ 2.000 por mês, aí 2.500, 3.000. O cara faz o que com um salário desse? Fala pra mim, galera. Um cara que ganha um salário desse, ele consegue comprar uma casa, comprar um carro, comprar um terreno, ele até consegue, mas o cara vai passar um aperto da porra. O cara vai passar um aperto do caramba pra ter, tá? É, não tem mais salário, galera. Não tem mais salário nesse tipo de serviço mais aqui no Brasil. No Catoca aqui, galera, que tá um frio do caramba aqui. Tá um frio, só pra não perder o raciocínio aqui, Por vem que trabalhar no demora, velho? remoto aqui, os dedos congelou, galera. Ficou tudo Bom congelado até aqui. Eu osso acho que mesmo. tava 8 graus, 7 graus aí, tava Nossa. frio.
Bravo. Frio, hein? Passa um caminhão aí, galera, ó. Então, Nem rapaziada, edita. Só vamos. assim, aí esses mesmos caras aí que pegaram essa época de ouro aí, na época de ouro que eu digo, porque tinha emprego e tinha salário, tinha terreno barato pra comprar, tudo Cara, isso. Esses não é, mesmos caras aí, hoje em dia, eles querem dar lição de moral pros mais jovens aí, falar que o mais jovem não quer trabalhar, não quer nada com nada. é verdade, mas assim, só um comentário breve, né? Eu não acho que não é que tinha emprego, tinha salário. Tinha emprego, mas o custo de vida era muito menor. O salário é mais ou menos o mesmo, assim, enfim. Mas eles não veem que na época deles aí, os caras pegou muita oportunidade aí que hoje em dia não tem. Hoje em dia não tem. Você tem que estar numa firma dessa daí pra ter um salário desse que esses caras tinham aí. Os caras que nem estudo tinha, ganhavam um salário altíssimo. Hoje em dia você tem faculdade, doutorado, pós-graduação. Você não ganha o salário que esses caras ganhavam. Não ganha, galera. No emprego convencional você não ganha. Você pode ser doutorado, ter mestrado, dependendo da área aí. Você não vai ganhar mais que um peão de firma das antigas aí há 20 anos, há 15 anos atrás ganhava. 20 anos, 25 anos atrás ganhava, vai. Pô, cara, desculpa discordar de você, Diego. Desculpa mesmo, mano. Deixa eu trazer um dado aqui. O salário médio de um trabalhador CLT, ou seja, você chegou, assinou a CLT, trabalhou, e na média, todo mundo que é CLT, esse salário médio está entre 3.294 até 3.477 reais. Vamos colocar 3.300 reais para facilitar a minha vida aqui. Então, um salariado médio CLT ganha 3.300 reais, mas isso é a média das pessoas CLT. Agora, Diego, sabe quanto é a média de um cara que trabalha com TI? Dos caras são registrados em carteira, tá? Que boa parte desse mercado é PJ. Eu sei. Vou te falar. A média dos caras registrados com TI, ele chega a ser de R$ 7.650. Isso não sou eu que tô falando, são dados do IBGE, do SINDPD e etc. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre quem tem especialização e quem, infelizmente, não tem especialização. E é basicamente isso que eu falo quando eu falo que você precisa ter um plano. Você precisa pensar a sua vida não agora, mas daqui a 2, 3, 5, 10 anos você precisa pensar a sua vida, porque a sua vida ela não acaba daqui a 5 anos. E é isso que eu tento fazer com que as pessoas entendam nesse canal. Ter a trabalhar um pouco a relação com o trabalho, pensando mais a médio e longo prazo. Não no trabalho de hoje, mas quero que hoje você sinta o incômodo para que você mude a sua vida, para que no futuro você consiga buscar um salário como esse que eu falei. R$ 7.650 é o salário médio de CLT de profissionais da área de TI. E detalhe, tá? Tem uma área de TI, que é a área de segurança, que o salário médio, vem comigo aqui, deixa eu falar bem baixinho, é quase R$ 20.000. É só você se especializar para você começar a pensar. Claro, eu sei, existe toda uma questão de, tipo, talvez você não tenha a possibilidade de estudar, você não tenha a possibilidade de estudar inglês, você não tem a possibilidade de fazer nada. Tudo bem, é uma jornada. Você não pode se comparar com a pessoa que teve todos os privilégios que você não teve. Mas o que eu defendo é, pegue o seu tempo, pare de investir em besteira e comece a investir em você. Comece a investir em você, porque é você que vai mudar a sua vida. Somente você pode mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque nada vem do nada. Beleza? Vamos voltar ao vídeo do Diego aí. Eu quero ver até o final, que eu achei muito interessante. Opa, do outro lado. Você não tem um salário desse. E outro, poder de compra hoje em dia tá muito pior do que naquela época, galera. Muito Isso pior. Naquela concordo época 100% as com ele. coisas nem se comparam. A inflação era bem mais baixa. Nem se compara. Tinha acesso a comprar muito Dólar mais 1 para coisas do 1. que hoje em dia. Hoje em dia tá, as coisas tá o olho da cara aí. É, Se o carro dólar popular fosse 1 para 1, aí, quanto ia custar seu celular? 70, 80 mil reais, um carro popular Pô, aí que parece uma caixa carro de é sapato, caríssimo velho. mesmo. Realmente. Então, assim, todos os empregos nesse país aqui hoje em dia virou subemprego, tá? Esse é o recado do vídeo. Discordo. É, se você, às vezes você tem um pai, um vô, um cara mais velho aí dessa época que critica, fala que você não para emprego, galera, escuta aqui e sai aqui, tá? São novos tempos. Esse caminho que eles trilharam foram bom para eles, mas não é, mas para nós hoje em dia aí serve para poucos, tá? Essa parte eu Que também concordo com ele, salário hoje em tá? dia não tá compensando mais. Você vestir a camisa desse tipo de empresa, mas não compensa. A cada 10 caras que eu converso que trabalham no emprego convencional, 8 reclamam do salário, 8 passa perrengue, Rolou. 8
se mata de trabalhar e no final do mês mal consegue pagar suas contas aí, tá? E Gostei da como eu sempre falo, porcentagem que ele inventou ali. eu venho, pego um tema aí, trago para você e eu tento trazer uma ideia minha de solução aí. Talvez não seja a Quero melhor ouvir. solução, mas eu. Eu imagino que ele vai falar que você tem que empreender, dado que ele é barbeiro, profissional autônomo e tal. Vamos ver o que ele tem pra falar aí. Como o nome do canal diz, o canal é meu, eu falo o que eu quero, o que eu tô pensando, Verdade. tá? E a Isso aí. solução que eu vejo aí, galera, sinceramente, é ou você estuda uma área muito boa e vai Tipo, te render TI, dinheiro agora e no futuro, sete mil pode seiscentos e procurar cinquenta de reais. você vai ter que procurar algo bom, tá? Lembrando que hoje em dia TI, 80% das faculdades aí hoje em dia também não tá compensando, tá, galera? Você tem que achar uns 20% aí dos acredito cursos nisso aí aí que nele você vai não, conseguir tá? ter uma Mas vida faz boa. TI. Tem. Faz um ciência da Tem que procurar. computação. Bora fazer o quê? Engenharia da computação, ciência da computação, análise de sistemas. Faz isso aí que é sucesso, tá? Tá? E geralmente são os cursos mais caros e mais difíceis de para você É, fazer aí. bom, medicina é caro, O né? caminho Mas não que eu precisa nem acho que é falar o de mais medicina. rápido e não mais rápido, mas não mais fácil também, que é o empreendedorismo, galera. Cara, Tá eu bom? acho que o caminho hoje em dia aí, para quem não tem estudo, para quem não tem condição de fazer uma faculdade, e para quem tem coragem de encarar aí as dificuldades do dia a dia, é você empreender alguma coisa, galera. Entendi. Seja empreender em mão de obra, seja empreender com vendas, montar alguma coisa para você, tá? Eu acho que o caminho é esse hoje em dia. O caminho hoje, 2025, e daqui para frente, eu acredito que é o empreendedorismo, galera. Você pega aí os maiores milionários aí desse planeta aqui, todos empreenderam, todos criaram algum produto ou criaram alguma solução para as pessoas, tá? Nenhum milionário ficou rico trabalhando como CLT ou trabalhando de empregado para alguém. Você pode pesquisar aí essas entrevistas que os caras fazem com os caras ricos aí na internet aí. 99%. Eu tinha um chefe que ele tinha um provérbio que era o seguinte: na vida, ou você trabalha ou você fica rico. Eu nunca esqueci, cara. É muito verdade isso aí. Opa. Você pode pesquisar aí essas entrevistas. É autônomo, é empreendedor, trabalha por conta e construiu seu império trabalhando para si só. Ao invés de vender o seu tempo para uma empresa dessa, galera, essas pessoas colocaram sua energia e seu tempo em criar o seu império, o seu negócio, tá? E é Tá isso que eu bom, consigo. mas assim, vamos ser sinceros aqui. Se você tá vendo meu vídeo, se você tá fazendo vídeo, se você é o Diego, você não é o Jeff Bezos, velho. Então, cara, vamos aceitar a realidade que a gente tem. Não é bem assim. Esse negócio do empreendedorismo por si só me pega muito, sabe por quê? Não sei se vocês sabiam disso, mas isso é um dado do IBGE, tá? 6 a cada 10 empresas fecham em até 5 anos. Está falando que em até 5 anos, 6 a cada 10 empresas vão fechar, pedir a falência. E sabe o que acontece com um cara que é empresário quando ele fale, quando ele pede falência, quando, enfim, ele não tem mais a empresa dele? A vida dele fica muito pior do que se ele tivesse buscado uma especialização no CLT. Eu entendo a questão de fato que é importante você empreender, é importante você abrir o olho, pensar sobre a sua realidade e tal. Não tô falando pra você aceitar qualquer emprego, por favor, não faça isso. Não aceite emprego ruim, não funciona assim. Agora, pense em se especializar, sabe por quê? Porque conhecimento é a única coisa que nunca vão tirar de você. Fácil, é difícil, é para poucos, mas os poucos que conseguem ali Empreendedorismo não é fácil, é difícil e é para poucos. De fato, 6 a cada 10 empresas fecham nos ganhar primeiros ali, 5 anos. esses vão conseguir alguma coisa lá na frente, sem dúvidas, tá? Concordo. Porque se você for pro caminho Mas, tradicional, você vai ter que se contentar trabalhando em um subemprego pelo resto da sua vida e ter uma vida ali medíocre. Beleza, galera? É, cara, é interessante os pontos de vista dele. Enfim, eu discordo um pouco da questão de você ter que ser empresário para ter dinheiro. Não. Eu defendo que você tenha uma especialização e muito mais, tenha um plano. Pense a médio e longo prazo para que você consiga fazer uma carreira numa uma área, mas não um pensamento romântico da coisa. Vou te dar um exemplo. Eu queria fazer música quando era jovem. Graças a Deus eu tinha um pai que chegou para mim e falou assim: não, não faça música, escolha outra focação. Aí eu estava entre fazer direito ou fazer administração de empresas para trabalhar com o que eu trabalho hoje. Por sorte, fiz administração de empresas, eu trabalho hoje com finanças, sou gerente financeiro de uma multinacional.
enfim, ter uma carreira muito sólida, muito porque eu me especializei nessa área de finanças e tive a oportunidade de trocar de setores por 3 vezes ao longo da minha carreira. Isso tudo acontece com um bom planejamento, você ter um plano, você saber o que você está fazendo na parte de especialização. Mas você generalizar e falar assim que a saída é o empreendedorismo, eu discordo muito grande. Porque assim, infelizmente, 6 a cada 10 empresas fecham a cada 5 anos. E assim, se você lembrar do que eu falei, que o dado que um salário médio CLT era de R$ 3.600, quanto um salário médio de TI era de quase R$ 7.600, cara, assim, não tem nem o que te falar. Claramente mostra que você precisa pensar em se especializar se você de fato vai trabalhar sendo CLT. E me diz uma coisa, você concorda com o meu ponto de vista ou você concorda com o ponto de vista do Diego? Esse aqui, ó, que ele fala que você tem que empreender, que você tem que ser autônomo, que esse é o futuro. Ou você concorda com o meu ponto de vista que fala sobre se especializar para você buscar algo melhor para você a médio e longo prazo? Qual dos dois pontos de vista você concorda mais? E assim, todo respeito ao Diego, tá? Acho que ele fez um vídeo muito interessante, contando a ótica dele, é muito legal porque ele viveu de fato os dois lados da moeda. Ele trabalhou no emprego ruim e hoje ele é autônomo, tá trabalhando, tá vencendo na vida, prosperando. Todo o sucesso do mundo ao Diego. Espero que, enfim, ele seja muito feliz, mas eu discordo fortemente da afirmação que todo emprego se tornou subemprego. Talvez a maioria dos empregos sim se tornaram subemprego, mas ainda existe sim uma parcela da população que consegue ver muito bem sendo CLT. E é sobre essa parcela que eu gostaria de falar mais nesse canal. Como você faz para alcançar lá. Se você gostou desse vídeo, aqui do lado, ó, tem vídeos como esse e também pense em se inscrever no canal para que a gente continue difundindo essa mensagem para cada vez mais pessoas. E manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque talvez ele esteja pensando em todo emprego existe subemprego, mas não. Existe sim uma saída para o mundo da CLT.